Agora se levanta lá Moisés, de repente com seu irmão Arão, vai até o faraó, fala a ele, liberta o povo, leva o povo para o meio do mar. E agora é Miriam, a hora de Miriam usar o pandeiro. Pode receber uma adega 203, se não tem ninguém, Pode receber. E Miriam dançou na presença de Deus, cara. O homem que serve a Deus, ele dança na presença de Deus, ele baila na presença de Deus. Nem que para isso o Mical fique na janela, olhando e excomungando. Você entendeu? Mas assim, e aí a Bíblia diz, bem claro, sem sombra de dúvida, aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião. Está escrito. Entendeu? Porque como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Como é que você vai confiar em alguém que você apenas ouviu falar, mas você não tem entendimento? Mas quando você ouve alguém que conhece, que sabe do que está falando, automaticamente a sua vida tem que mudar. Então, nós como somos chamados, às vezes como chamado para liderança, ou para um grupo maior, ou para comandar uma equipe, automaticamente o que acontece? Esses líderes são mais perseguidos. Porque Satanás sabe que as pessoas não vai ter medo de dizer a verdade, não vai ter medo de subir a um púlpito ou a qualquer lugar e pregar o evangelho e ter certeza, orar por alguém e ter certeza que essa pessoa vai ser curada. Porque um dia ele desceu, ele se batizou, ele se converteu, ele aceitou Jesus como Salvador, único e suficiente da sua vida. Então quando você aceita Jesus como único e suficiente da sua vida, e você tem a plena certeza, tem a confiança, a intimidade com Deus, automaticamente você sabe que a vitória uma hora vem. Não importa o que aconteça, não importa quem se levanta, não importa de onde vem, qual é o vento, qual é o vendaval. Entendeu? Mas Deus, ele está no ar, ele está ali na presença, ele está o tempo todo te olhando dizendo, filho, vai que eu estou contigo, vai que eu estou contigo, e você marcha. Parece que as coisas não vão dar certo. Parece que tudo se acabou, parece que não tem mais visão diante do túnel, mas o Senhor está lá na frente aguardando para dar a vitória. E às vezes a gente paga um preço absurdo por servir a Deus, por desmascarar alguns cristãos que não tem nada a ver com Deus, por muitas pessoas que se convertem simplesmente para ter uma coisa material, financeira, e depois largam o caminho do Senhor. Mas da mesma forma que vem a bênção, também vem a luta para que você esteja firmado na rocha. O verdadeiro evangelho, ele muitas vezes, ele machuca. Aquele crente verdadeiro, aquele cristão fiel, muitas e muitas vezes a atitude dele fere, machuca. Mas a palavra de Deus, ela não tem meio termo, não é? A palavra de Deus, ela não pode compartilhar com os costumes desse mundo, não é verdade? O verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro cristão, ele não pode compartilhar e andar de acordo com esse mundo. Por isso que às vezes dói a verdade, não é isso? Deus olha para... onde se paga-se o preço, não é isso? Deus olha para Abraão e diz assim, Abraão, sai do meio da tua parentela. Porque ele não podia abençoar Abraão no meio daquele monte de perturbado ali, na verdade, criticando, não é? Queria ser servido por Abraão o tempo todo, mas não queria fazer parte do Deus de Abraão, não queria se juntar, e Deus falou, Abraão, faz o seguinte, cai fora desse pessoal. Não é verdade? Enquanto ele não caiu fora dali, a bênção veio. É o que acontece hoje. Muitas vezes você é pastor de uma igreja, você é obreiro, você de repente faz a obra do Senhor, e você é um homem cheio da unção, abençoado, as pessoas vão lá, ora para mim que eu quero ser curado, ora para mim que eu quero ser uma casa, e você simplesmente quer que essa pessoa, ela chegue diante do Senhor, ela se converta, ela muda a vida dela completamente. Ela não brinque mais de ser crente, mas infelizmente as pessoas não vê desse lado. As pessoas muitas vezes querem a bênção, quer tudo, quer prosperidade, mas no momento de aceitar o dono da bênção, o Pai, o verdadeiro, eles saem fora, eles não querem compromisso com Deus, comprometimento. E nós que servimos a Deus temos comprometimento, responsabilidade, queremos adorar, queremos servir, muitas vezes somos humilhados por pessoas que não têm caráter nenhum, por pessoas que estão abaixo do nível de cultura ou de qualquer coisa nesse sentido. Essas pessoas querem nos humilhar porque são usadas por Satanás para tentar tirar a nossa paz e a nossa alegria. Entendeu? Quer dizer, a pessoa fica o tempo todo em busca das coisas desse mundo. Ela quer conquistar, não é verdade? Ah, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. Mas quando fala de salvação, quando fala de buscar a salvação, de desenvolver a salvação, são poucos vasos, aqueles que se interessam, que querem desenvolver mesmo a salvação. Não é por aí? Quer dizer, o mundo materialista. A pessoa quer se mostrar por aquilo que ela possui, por aquilo que ela tem, por aquilo que ela possui. Uma competição. Não, eu vou mostrar a minha grandeza por aquilo que eu tenho.
Ah, eu tenho 2 faculdades, lá na minha parede tem 3 títulos lá na minha parede. Eu sou melhor, eu tenho a minha própria sabedoria. Só que aí a pessoa cai do cavalo, não é verdade? E aí entra aquela parte seguinte, onde está João Batista batizando Jesus no Rio Jordão. Eita, E Jesus diz assim: eu não sou digno de amarrar o chinelo dele. Eu o batizo com água, mas aí vem o que batiza com o Espírito Santo e sela com fogo. Esse é o Senhor, o Rei da Glória. Entendeu? Para que todo mundo se calasse diante daquela situação, porque muitos ali não entenderam o que João Batista estava falando. Porque se tivesse lido o livro do profeta Isaías, teria entendido o que o profeta Isaías estava dizendo. Olha, eu estou preparando a parte espiritual, mas virá aquele que preparar o caminho para que Jesus venha. Ou seja, o maior está por vir. Entendeu? E aí João Batista ali faz aquilo que tem que fazer, batiza Jesus, até mesmo João Batista começa a retrucar, dizendo: olha, eu não sou digno de batizar o Senhor. Eu que careço de ser batizado por ti. E Jesus disse: não, que tem que se cumprir a Escritura. E hoje as pessoas não querem que a Escritura se cumpra, Sr. Antônio. O que as pessoas querem é um evangelho mentiroso, pirateado, falso, e muita hipocrisia, muita mentira. Muita mentira. E quando então nós chegamos diante dessas pessoas para ministrar a palavra, pregar o verdadeiro evangelho, essas pessoas elas se afastam da gente, dizendo que a gente somos ignorantes, dizendo que a gente somos grossos, que nós estamos vivendo. E aí, as pessoas, você lê a página do IBGE e olha que há mais crente desviado do que católico no mundo. Onde hoje os católicos estão indo para a igreja todo domingo e senta-se numa cadeira e começa a prostar e adorar a Deus. Os cristãos que deveriam fazer isso estão dando vergonha, vexame. Está envergonhando. Está envergonhando. Envergonhando a si próprio. Você não vê a religião, por exemplo, aqui para ser bem claro, você não vê 2 padres ou 2 bispos aí da religião católica se confrontando na televisão. Não é verdade? Você não vê isso. Infelizmente é comum você ver os crentes dando muita agulhada no outro, muita punhalada pelas costas, muitas traições, muitas divergências dentro da igreja evangélica. Quer dizer, fica uma coisa meio vergonhosa, não fica? Como se estivesse pregando deuses diferentes, como se não fosse um único Deus e um só Senhor, não é verdade? Uma coisa nojenta. Eu vejo até com esses olhos a pessoa ficar preocupado tanto com a igreja dos outros, em vez de cuidar da igreja dele. Preocupado com o irmão, com o pastor A, B ou C, em vez de cuidar dele, do povo dele, das ovelhas que Deus deu para que ele venha cuidar. O que eu vejo é pessoas despreparadas espiritualmente, que não têm condições nem mesmo de cuidar dele, principalmente das ovelhas dele. Como é que uma pessoa dessa vai estender as mãos para uma pessoa, para um ministério, ou está no ministério, que ele não tem nem condições de cuidar nem dele? Porque espiritualmente, quando uma pessoa ele afronta um homem de Deus, automaticamente se diz bem claro a Bíblia que uma pessoa dessa está endemoniado, como Saul fazia quando ele descobriu o chamado que Deus tinha na vida de Davi. Automaticamente Saul começou a perseguir Davi, querendo até matá-lo, porque sabia que Deus agora iria levantar um novo rei. Então automaticamente Davi, ele não se conformou. Assim é quando as pessoas olham para mim, olham para o Senhor, olham para outra pessoa que serve a Deus, que vê a unção de Deus sobre a vida da pessoa, automaticamente ele quer roubar a unção. Só que a unção foi dada por Deus e ninguém consegue tirar. Nem o ser humano consegue tirar. E aquele povo, por não ter um pastor que cuide, uma pessoa despreparada, ela fica triste, ela não se alimenta. Aí fica pulando de igreja em igreja, de galho em galho, não se firma em lugar nenhum. Está aí o porquê de tantos crentes desviados, não é? Porque ela fica procurando, ela está ali, mas ela não tem alimento ali. Ela está ali, mas ela não é. Eu não posso dizer que a culpa é somente dela. Tem um dirigente, né? O pastor não tem ali uma condição, um Espírito de Deus que o qualifica para estar ali. Então o que acontece? A pessoa fica vazia, ela vai procurar algum lugar que ela possa ficar.